Olá, amigos da Taverna do Rei, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Se vocês não vieram aqui na Bienal, perderam um festão cheio de gente legal, cheio de muito livro e muito quadrinho bacana. E aí, ó, perderam. Se você veio, tá matando a saudade com esse videozinho maroto aqui. E vou falar no começo, hein? Não se esqueça do seu like, de assinar esse canal caso não assine, de compartilhar com os amiguinhos, com as amiguinhas, porque o que é bom a gente tem que compartilhar, não é verdade? Estamos aqui com o mestre Alcimar Frazão. O mestre? Fechou. O mestre foi forte. Já vejo que ele tem muito bom gosto, uma camiseta do Sepultura, e um péssimo gosto por causa de uma camiseta de São Paulo, tô brincando. Mas juntar dois amores. Aí, ó, é a união, né? Sim. Mas é isso aí, minha gente. Vamos trocar uma ideia sobre quadrinhos aqui. Espero que vocês gostem. Então, velhinho, vamos voltar lá pra trás. Vamos lá. No comecinho de tudo. O que te fez querer fazer quadrinhos e como foi a tua experiência com o teu primeiro quadrinho? Uau. Olha, é complexo, assim, porque eu desenho desde que eu me entendo por gente. Sim. Mas eu demorei pra pensar que era quadrinho o que ia ser. Eu acho que foi uma coisa meio começo da adolescência, assim, por causa de um amigo que colecionava quadrinhos e que queria muito fazer quadrinho, o Clayton, que é um quadrinista também. E aí eu acho que foi com ele que eu comecei a pensar nesse rolê de escrever histórias, criar personagens e tal. Naquela época só uma bobagem mesmo. Sim. Mas foi meio por ali, assim. E aí, em algum momento, depois de sair do colégio e tal, começar a pensar na faculdade, eu fui estudar artes plásticas para pensar quadrinhos, para fazer quadrinhos. Então foi meio por ali. E aí eu comecei a publicar, meu primeiro trabalho foi ainda na época da faculdade. A gente fazia um coletivo de quadrinistas dentro desse curso de artes plásticas, chamava o Contínuo. Esse foi meu primeiro trabalho como quadrinista. E foi publicado, legal. Foi publicado, a gente fazia independente, a gente durou algum tempo, uns 5 anos o coletivo. Caraca, muito tempo, cara. Foi de 2005 até 2010. Pô, interessantíssimo. E é legal que você falou agora sobre que eu comecei desde o começo, né? Começou novinho. Sim. Porque as pessoas, elas não começam a desenhar, elas param de desenhar. Exato. Né? Todo mundo desenha pequenininho, fica lá na infância rabiscando. E aí, o legal é das pessoas que continuam fazendo isso, né? Pois é. Da adolescência, faz adulto. É muito louco isso assim. A minha mãe tem uma história de que eu aprendi a falar desenhando. Que legal. Obviamente não deve ser verdade, mas eu gosto da história. Mas é uma forma muito poética de falar. Faz sentido, exato. Porque eu, de fato, não me lembro de nenhum momento da vida em que eu não estivesse desenhando. Então era uma coisa muito natural e tentando melhorar e pensando outras formas de resolver e tal. E é muito doido mesmo. Eu nunca estudei o desenho até ir pra faculdade. Sim. Eu não fiz cursos de desenho, etc. Você já desenhava, já fazia, tipo, milhões de coisas sem compreender as técnicas, é isso? Exato, de alguma maneira eu ia meio numa lógica intuitiva ali. Mas o legal disso deve ser que você criou um estilo também, né? Acho que sim, mas acho que eu podia ter cortado uns caminhos, assim. Claro, eu incentivo muito a galera que quer aprender a ir atrás. A gente também estava num momento que era, né, pré-internet, todas essas coisas. Sim. Então, tinha uma coisa de ficar pegando as revistas né, dos artistas que eu gostava e tentar entender como é que ele estava fazendo aquilo. Sim. Até copiar coisas, assim. Eu lembro na época dos X-Men, de ter copiado uma edição inteira do Roger Cruz. Velho! Pra meio entender como é que ele desenhava o negócio. Então, tipo, de fazer página por página lá, 22 páginas. Que louco, copiando o desenho dele, assim. Você ainda tem isso? Não tenho. Caraca, Isso era que coisa da hora. bem anos 90, assim, final dos anos 90. Tá ainda bem na adolescência, ali tentando meio entender, mas inventando um jeito de entender. Sim, descobrindo um caminho por si Exato. só, né? É. E você falou do Roger Cruz agora, você já encontrou com ele, já trocou uma ideia? Sim, a gente é bem amigo. Porra, que legal isso, cara. Eu lembro que quando eu lancei O Diabo, que daí foi meu primeiro quadrinho solo, já bem depois do Contínuo, em 2013, a gente fez um lançamento lá na Quanta. Eu cheguei a dar aula na Quanta durante um tempo, de desenho, de quadrinhos, e aí o Roger foi no lançamento, e a gente trocou um pouco essa ideia também, ele veio falar do desenho, porque eu cheguei a fazer, acho que o único curso de desenho fora da faculdade que eu fiz, foi uma aula de anatomia com o Roger. Sim. Isso mas aí eu já publicava, eu já tava... Só dando aquela especializada, né? E também acho que é uma coisa de... É muito louco, porque esse curso era um curso de anatomia, mas foi o curso que me fez começar a desenhar com pincel. E que virou, basicamente, a principal característica do meu trabalho. Então, foi uma virada importante, assim. Então, acho que o Roger tem
tem essa importância não só de ter me influenciado lá atrás, né, quando eu tava querendo fazer quadrinho, começar a fazer quadrinho, né, a gente olha pra essa galera que fez muito sucesso nos anos 90 no quadrinho de super-herói. Real. Toda a minha geração foi influenciada por esses caras, né, Roger, Marcelo Campos, Cariello, Deodato, exato. Pô, essencial também. Então eu acho que tinha essa, e aí essa relação com o Roger acho que passa por essa admiração e por essa coisa legal também de poder, né, ter virado amigo dele. Sim. E na hora de virar amigo dos ídolos, não rola aquela coisa de, meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou quebrar minha cara? Cara, isso é uma Porque pessoas são pessoas, né? Exato. Aí às vezes o cara é um filho da puta. Não, mas às vezes é mó legal também, né? É que é muito, sei lá, o Lourenço é a mesma coisa, assim, né? O Mutarelli é um grande mestre e tal. E a gente é muito amigo, e eu acho que tem uma coisa de... Não, ele fez um dos roteiros do Cadafalso é dele, né? E foi uma história que eu comecei a fazer quando eu fazia um curso de quadrinho de autor com ele. E eu acho que tem menos a coisa de ter medo de quebrar a cara e mais, né, de você falar, pô, conheci o cara, sou fã do cara, conheci o cara é mó otário. Pode acontecer. Crer. Claro que pode. Pode acontecer. Ainda não aconteceu, né? Fico feliz que não tenha acontecido. Mas eu acho que tem mais a ver com, eu acho que você fica com uma responsa de tipo, porra, você quer que o cara goste do seu trabalho. Pode crer, né, velho? E aí quando isso acontece é bonito, assim. Mas é legal que o seu próprio padrão de qualidade pode subir com isso, né? Também. Você vai se esforçar mais, vai falar, mano, eu quero impressionar tal cara. E é legal isso, não é? Você não tá fazendo pro outro, obviamente que não, você tá fazendo pra você, porque você precisa da sua arte da sua inspiração e tal, mas é legal também você fazer direito pra tal pessoa ver, pra se sentir valorizado. É legal, né, meu? Totalmente. Não, e eu acho que tem uma coisa assim de... Não sei se tem a ver com a formação e tal, que eu vim das artes plásticas, né? E eu tenho uma coisa de, sei lá, dessa relação com o mestre, sabe? De pensar quem veio antes de você, quem que tava fazendo isso antes de você. E de olhar com respeito pra tudo isso, sabe? É. Então eu acho que quando você... Pra mim tem muito a ver com isso. E toda essa galera tava... Eles estão fazendo esse negócio há muito tempo. Sim. Ninguém desenha porque é iluminado. Todo mundo que desenha porque alguém desenhou antes. Exatamente. É aquela história do... Eles correram pra gente poder caminhar, não é verdade? Meio por aí, a ombro de gigantes, né? Essa coisa. Exato. E aí, no fim das contas, é assim... Pô, você... Tudo que eu puder aprender com todos os artistas que vieram antes de mim, eu vou tentar aprender. Claro, exatamente. Então, eu acho que passa nesse lugar, assim, tem essa coisa da admiração, mas tem essa coisa também de... Pô, eu lembro que esse negócio do curso do Roger, assim, de que eu tenho uma página A4, que não tem nada demais nessa página, mas que ele fez numa das aulas do curso, mostrando como é que funcionava o pincel. Aí ele fala assim, não, porque você vai fazer arte final com o pincel, você faz isso, faz aquilo. E eu olhava aquele negócio e falei assim, porra, isso é muito genial. E é um desenho assim, tem uma perna que ele fez as dobras da calça com uma manchinha do pincel. Nossa. E aí, toda vez que eu tô em dúvida, eu olho para aquele desenho e falo assim, porra, mas é assim que se usa o pincel. Caraca, então eu acho que tem, sabe, no fim tem a ver com acessar o jeito que essa galera tá pensando pra meio... Você aprende muito a desenhar vendo pessoas desenharem. Então eu acho que isso sei lá. E o teu lance com cenários, velho? Eu tava dando uma olhada nos seus desenhos e os teus cenários são fabulosos, assim, sabe? Pô, tem umas coisas de... Não sei se eu posso estar errado, posso estar certo, mas me lembra muito o centro de São Paulo antigo, sabe o Centro Velho? Super. Tem uma coisa disso mesmo? Muito. Eu gosto muito desse rolê da cidade, né? De pensar a cidade de alguma maneira como uma questão, né? Pro trabalho. O Love Story... Isso era um problema, inclusive, porque ele se passa no Rio e eu não tenho nenhuma relação com o Rio. Sim. Então, uma das coisas era como que eu crio essa relação e como isso aparece na história. Então, tem muito de... Se você for reparar, por exemplo, no Love Story, nenhum plano aberto, nenhum plano contém, nenhum plano é um plano aberto. Tá. Por quê? Porque ele é sempre um zoom, na verdade, um super zoom. Então, você tá vendo lá, vista de Copacabana, mas aí o quadro seguinte você vê que mais fechado. Na verdade, aquela vista que você estava vendo um plano aberto, ele era um detalhe de um cartão postal numa banca de jornal. E aí então, toda vez que você tem um plano contextual, entre aspas, esse plano aberto, ele é uma imagem construída. Tudo é construído porque é um desenho, mas eu tô querendo mostrar que aquilo que você tá vendo não é o que você tá vendo, é outra coisa. O que tá rolando lá no cenário daquele mundo. Exato, porque o Rio pra mim é uma cidade muito de aparência, de alguma maneira. Sim. A minha forma de abordar o Rio foi a partir disso, assim. Então, pra quem não é do Rio de Janeiro, a imagem do Rio chega muito antes do que a experiência da cidade. Então isso era um lance, assim. E eu acho que também tem a ver com essa coisa da formação de artes plásticas, porque
uma coisa que eu fazia bastante enquanto eu estava na faculdade era de sair para desenhar a cidade, sair para a rua para ficar fazendo desenho de paisagem. Sim. Então, muito disso, o contínuo tinha muito a ver com isso, com contar histórias urbanas e tal. Então, eu acho que eu gosto de desenhar a cidade. E especialmente esse lugar da cidade que meio sobrepõe tempos. Então, essa coisa do centro velho, Sim. de você ter um prédio histórico que está do lado de um prédio espelhado, sabe? É verdade, cara. Então, esse tipo de coisa eu gosto, assim. No final das contas, essas tuas idas às ruas para desenhar esse externo, deu resultado. Exato, acho que sim, acho que sim. Não, e eu gosto de desenhar a paisagem, assim, então é uma onda, assim. Tem uma coisa de, sei lá, a gente estava agora no começo do ano, o Brasil era o país homenageado na Feira do Livro de Havana. E aí eu fui um dos artistas convidados e tal, e eu já tinha ido para Cuba há 12 anos atrás. Então tem um monte de imagem de Cuba, eu morro de vontade de fazer uma história de quadrinhos em Cuba. Isso é mó legal. Mas né? é muito sobre a paisagem de Cuba, e aí eu fico pensando, mas como é que eu conto uma história dessa, sabe? Ah, o segredo seria transformar a cidade em um personagem. Exato, Não é? exato. Fazer da cidade algo essencial para assim, não, isso poderia acontecer em São Paulo? Não. Isso poderia acontecer, sabe, em Cuba. Tem que ser em Cuba, só poderia acontecer ali, sabe? Mas a história não chegou ainda, ela precisa vir. Deixa, vai aos poucos. Mas é por aí, assim. Não dá pra pensar uma história sobre Havana que se passe em Havana, que de alguma maneira não seja sobre Havana. Exato, então, né? Tem a ver, assim, esse lance da paisagem me interessa muito, assim. Cara, e você tá trabalhando em algo agora? Tô, bastante. Você pode falar ou é segredo? Não, eu posso falar, e curiosamente não tem cidade. Mas tem muita coisa da paisagem, assim. É um projeto que vai sair pela Veneta, que é de uma coleção que a Veneta já lançou 2 livros, que é do patrimônio, de alguns patrimônios da humanidade brasileiros em quadrinhos. Então é uma proposta, é um projeto do Itamaraty, do Instituto Guimarães Rosa, que é de convidar artistas brasileiros que estão produzindo quadrinhos para pensar uma história autoral a partir de um patrimônio. Pô, que legal. E aí eu tô fazendo uma história sobre a Serra da Capivara, que é no Piauí, que é o maior sítio arqueológico de pintura rupestre do mundo. Que louco, É um negócio que tá no Brasil e que pouquíssimas pessoas conhecem. É real. E aí eu pensei uma história um pouco a partir disso, assim, é meio uma fábula do que seria essa humanidade afro-ameríndia, assim. Então, que legal, velho. tem uma coisa de meio usar as pinturas rupestres para ir contando a história e tal. Isso deve sair até o final do ano. Legal, você foi pra lá pra pegar essas Sim, referências? eu fui convidado para fazer a história porque eu tenho família na Serra, tenho uma relação. Ah, então você a tem minha uma família é raiz toda lá, do né? Piauí, sim. Ah, exato. que legal, cara. Então já tá em casa, né? Eu nasci em São Paulo por um descuido geográfico. Quando as pessoas perguntam de onde eu sou, eu falo que eu sou do Piauí. Da família que tá na Serra, que vive ali o entorno da Serra, então é interessante. Assim. Não, tranquilo. E aí é nisso que eu tô trabalhando agora. Não tem então... cidade, mas tem o elemento da paisagem, é um elemento muito importante. Ah, vai ser essencial, né? É. Então é isso aí, meus amores. Aguardem por mais essa obra. E se você gostou dessa entrevista marota, rapidinho assim mesmo, dá um like, assina o canal, compartilha com os amigos e vamos aproveitar essa Bienal aqui, ó. Tchau, bebês. Obrigado, velho. Valeu, um abraço. Até já.